Então vou começar. Primeiro quero agradecer, o pessoal por estar aqui. Para mim é um privilégio e também uma barreira que eu estou quebrando, porque acho que, não sei quem segue a gente no Instagram, mas eu já comentei sobre o meu problema sério com a timidez. Foi muito bom ouvir vocês para falar sobre isso, e falou muito comigo. A gente veio até conversando no carro sobre isso, então, muito obrigada. É um privilégio estar aqui, é um privilégio poder falar um pouquinho, quebrar essa barreira e poder trazer Jesus para vocês através da arte. Então, eu sou a Isa, eu tenho 29 anos, trabalho junto com a Ana na Feitura Sua há uns 2 anos, vai fazer 3 anos de loja. Trabalho também no estúdio de fotografia com a arte, trabalho um pouco na administração, mas faço uma edição avançada, então eu acho que a gente foi chamada para fazer arte em qualquer trabalho que a gente preste. Então, obrigada aí, é um prazer conhecer vocês. A Isa não gosta de falar e eu gosto de falar muito, então cuidado. Meu nome é Ana e eu sou ilustradora. O que é ilustradora? É quem desenha. Eu faço todos os desenhos. Se você deu uma passada ali pela mesa, você viu meu livro, os adesivos e tudo mais. Isso faz parte do meu trabalho. Hoje eu trabalho com livros infantis e ilustro histórias cristãs, com princípios cristãos e tudo mais. Mas eu tenho toda a minha história que eu quero contar para vocês. Obrigada, Isa. Depois ela volta para falar um pouquinho sobre a loja, e tudo mais. Eu intitulei a palestra de hoje como A Arte que Ilustra Jesus. Porque, bem como o pastor falou antes, o nosso chamado é expor Jesus, certo? E eu só faço isso de uma maneira diferente, mas é expor Jesus também. Eu só faço isso. Então eu separei no primeiro slide, porque o meu slide ele vai ser bem gráfico, viu? Então prestem atenção, porque é importante a gente dar uma olhadinha nas imagens. Antes de tudo, você recebeu um desenho, certo? E lápis para colorir. Por quê? Toda vez que a gente vai ministrar numa igreja, palestrar, enfim, a gente sempre leva o conceito de alinhar as pinturas com aprender mais Jesus e conversar com Jesus, tudo ao mesmo tempo. Então, você pode me ouvir, tranquilo, a gente conversa, vai ter as perguntas depois, mas você pode pintar enquanto isso, tá? Não é para levar para casa, não, é para pintar, tá bom? Então, você pode ir colorindo, pensando, e você vai ver o que isso vai causar em você. Vai ser bem legal, uma experiência muito bacana. E também que eu já estava esquecendo de me apresentar, eu sou também eu sou missionária, na verdade, segundo o pastor, eu ainda sou, apesar de não estar mais no campo missionário. Eu e meu marido, nós atuamos por 3 anos no Chile, cuidando de um pequeno grupo. Lá eu vou contar essa história mais adiante. E eu sou casada com esse moço lindo, pode ficar de pé, amor. São os meus olhos. Nós somos casados há 9 anos. Glória a Deus por isso. E essa é a minha história. Então, hoje eu atuo assim. E o propósito da minha arte, ele é resumido nesta imagem aqui. Jesus brilhando. Jesus, a luz de Jesus brilhando, mostrando ele por onde eu vou através das artes. Lá em 1 Coríntios 9, o pastor leu esse mesmo versículo, esse mesmo texto, mas basicamente é que a gente se faz de tudo para cooperar, com a participação do evangelho, para pregar o Senhor, para expor Jesus, para ilustrar Jesus. Então, eu me fiz desenhos para pregar Jesus. Sabe aquela frase que a gente fala às vezes quando está explicando uma coisa difícil para alguém? A gente vira para ela e diz assim, você entendeu ou quer que eu desenhe? É mais ou menos isso que eu faço, entendeu? Muitas pessoas têm dificuldade de entender a palavra. A gente conversou sobre isso hoje, Esse desafio que a gente tem de compartilhar Jesus de uma forma não fácil, mas mais de uma forma que a pessoa consiga entender melhor.
consiga entender quem Jesus é. E muitas vezes, com palavras apenas, nós não conseguimos fazer isso. E aí entra o mundo dos desenhos. Ultimamente, a nossa sociedade está ficando cada vez mais gráfica. Imagens estão sendo necessárias para explicar coisas mais complexas. E eu gosto de pensar no desenho como uma espécie de parábola. É uma forma de explicar, de usar algo cotidiano, de usar algo comum aos olhos do ouvinte, para explicar algo profundo do reino de Deus. Para mim, ilustração é isso. É uma parábola. É um jeito diferente de falar de Jesus. E bom, dentro dos desenhos, nós precisamos entender, fundamentar um pouco como que a arte pode combinar com a pregação do Evangelho. E eu sou estudante de teologia há muitos anos também. E eu gosto muito de fundamentar tudo que eu faço, sabe? Gosto muito de estudar e tudo mais. E dentro disso, eu quis fundamentar o porquê da minha arte. E a primeira coisa que eu consigo encontrar é que andar com Deus não precisa ser cinza. Não precisa. Como o pastor falou, não precisamos botar o Senhor dentro de uma caixinha, né? A gente pode trazer cores. A gente pode trazer imaginação, a gente pode usar da imaginação, usar da arte, usar do desenho. Eu gosto muito de escrever também, de escrever poemas e tudo mais. Todo tipo de arte, ela pode ser essa ferramenta para falar mais do Senhor. Não precisa ser cinza. Dentro do mundo evangélico, vamos dizer assim, gospel, às vezes a gente vê uma tendência de que toda a criação, ela é quase meio que igual, né? Às vezes a gente vê alguns tipos de música que parecem cópias umas das outras, assim, né? Cópias e cópias e cópias e cópias. Mas eu acredito que o Senhor, ele é criativo. E ele pode dar uma mensagem, uma forma de explicar o reino de Deus, que talvez seja quase que original. Uma forma inusitada, que talvez o Senhor deu para ti, não deu para o seu vizinho. E Deus vai fazendo todas essas coisas. A imaginação, ela vem do Senhor. E agora eu queria contar para vocês um pouco da minha história. Como eu falei para vocês, eu sou casada, casei com 20 anos. E desde o início, eu e meu marido, a gente se dedicou ao estudo da teologia e ao cuidado de igrejas. Então, a gente sempre foi o rato de igreja, como foi falar. A gente fazia de tudo. Eu acho que não tem um ministério na igreja que eu não participei. Acho que não tem, sério mesmo, não tem. Até dança, o que é muito duvidoso da minha parte, mas tudo bem. Mas eu participei de tudo. Por quê? Porque tanto eu como ele, quando a gente se converteu, a gente se apaixonou perdidamente por Jesus, eu acho. E a gente decidiu que desde cedo nós íamos viver para o Senhor. Isso foi um desejo meu e um desejo dele. E quando a gente casou, a gente já foi logo para as missões, já se dedicou a isso e tudo mais. Quando eu tinha 2018, o Senhor nos chamou para uma missão transcultural, que era cuidar de um grupo no Chile, um pequeno grupo lá no Chile. Cuidar deles lá, da igreja, enfim, levantar a igreja e tudo mais. E a gente foi, um ano depois, nos preparamos, estudamos e tudo mais. Meu marido já falava espanhol, beleza, tranquilo. Chegamos lá em 2019, né? Passamos o primeiro ano de adaptação. O primeiro ano num outro país é um ano muito difícil mesmo, mas foi muito bom. E aí chegou 2020. E o que chegou em 2020? A pandemia. Até então, eu não desenhava. Isso é muito importante falar. Até 2020,
eu não desenhava. Eu gostava de desenho quando era criança, mas não desenhava. Então, em 2020 veio a pandemia e lá no Chile a quarentena foi seríssima. Realmente você não podia sair de casa, não podia. Com isso eu acabei perdendo um trabalho que eu tinha e eu fiquei literalmente trancada dentro de casa. Agora pensa a minha revolta de ter vendido tudo que eu tinha, ficado longe da minha família, numa pandemia mundial que ninguém nunca tinha visto desse jeito. E eu lá no Chile tinha ido para fazer missão sem poder fazer missão. Como assim, Deus? Como assim? E ainda passando por várias dificuldades, assim, apertos financeiros e tudo mais. Até que um dia eu estava, assim, com esse sentimento assim, de indignação com o Senhor. E um dia eu cheguei à conclusão muito sábia de que com Deus a gente não discute, porque Ele está sempre certo. Basicamente, né? Não adianta. Então, em vez de discutir com o Senhor, eu fui orar. E eu clamei naquele dia. Eu disse, Senhor, se o Senhor me trouxe até aqui, eu sei que o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor tem algum propósito aqui. Não sei o que é. Então, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de uma nova maneira de me sustentar, porque não tenho. E preciso de uma forma de, talvez, ressignificar a missão que eu estou vivendo. Talvez fazer uma missão online, que já que eu não posso sair de casa, mas fala comigo, me dá uma ideia, me dá uma estratégia. Tudo mais, beleza. Uma semana depois, eu tive um sonho, onde eu me vi diante de uma mesa com papéis, e naqueles papéis eu desenhava. E eu desenhava Jesus, desenhava histórias bíblicas, e tinha tipo um vídeo assim gravando. Eu tinha o sentimento de que estava sendo gravado. Acordei, e você pode me chamar de louca, o que quiser, mas eu criei que era o Senhor falando comigo. Eu criei que era uma ideia que tinha vindo do céu. Então, a partir daquilo ali, já era metade de 2020 mais ou menos, eu comecei a estudar desenho no YouTube mesmo, porque nem para pagar um cursinho de desenho eu ia conseguir. E o Senhor foi providenciando materiais também que eu não tinha como. Em setembro de 2020, eu resolvi abrir uma conta no Instagram e postar esses desenhos que eu estava fazendo. Beleza? No começo, se você for no meu Instagram e ver, eles ainda estão lá no início lá da conta, e você vai ver que eles eram terríveis. Eles eram terríveis. Mas eu estudei, irmãos, porque eu sou teimosa. Eu sou muito teimosa. E quando o Senhor coloca um negócio no meu coração, eu não tiro, sabe? Não, ninguém tira. Ninguém tira. E eu comecei a estudar, e eu ia falando, e eu ia escrevendo no Instagram, e de repente, em poucos meses, o Senhor, acredito que foi o Senhor, porque de marketing digital eu não uso até hoje, então foi o Senhor que fez o meu Instagram realmente crescer e alcançar muita gente. Hoje eu tenho uma conta de 160 mil seguidores, mais ou menos. E todas as semanas eu posto conteúdo, textos, desenhos, que alcançam milhares de pessoas mesmo. Depois disso, quando eu ganhei um pouquinho mais de habilidade no desenho, eu comecei a trabalhar com editoras, ilustrando livros infantis e tudo mais. Então, as respostas da oração, elas vieram depois. E essa é, assim, resumidamente a minha história, basicamente. Mas ela foi muito marcada por uma vontade de expor Jesus, de ilustrar Jesus. Então, hoje eu desenho. Amanhã pode ser que eu não desenhe mais. Pode ser que eu faça outra coisa. Mas uma coisa você pode ter certeza. Eu vou continuar até o final expondo Jesus. Isso você pode ter certeza. E esse é o princípio que eu queria falar com vocês hoje, através do meu testemunho.
Eu gosto muito de um teólogo, C.S. Lewis, e para mim ele consegue juntar o melhor dos dois mundos, da imaginação e da teologia. Ele tem uma escrita muito boa, muito criativa, e ele tem 2 citações que eu queria ver com você, e eu queria combinar elas com uma citação do John Piper também, para trazer um princípio aqui para nós, tá bom? Vamos lá. Imaginação é um mundo do desvaneio, da quimera, da fantasia que satisfaz os desejos. Legal, né? É importante falar que todas as artes que estão aparecendo no PowerPoint são artes minhas. Essa aí é de um livro que eu acabei mês passado. Imaginação, ela é dada pelo Senhor e a gente tem ela desde criança. E quando criança a gente tem ela mais aflorada ainda, né? Mas quando adulto a gente ainda tem imaginação. Porque imaginação é você ter imagens na sua cabeça. Essas imagens, elas refletem um desejo. Você está com vontade daquela torta de limão com aquela crostinha assim de massa, sabe? Massa de manteiga, assim. E aí tem aquele limão raspado em cima, com chantilly, né? O que aconteceu enquanto que eu ia falando? Água na boca, fome e imagens na cabeça. O desejo de vocês comerem a torta resultou numa imagem, numa imaginação na cabeça de vocês. Agora, presta atenção. O Lewis, ele diz que ele encontrou nele mesmo desejos que nada nesse mundo consegue satisfazer. Então ele chegou à conclusão de que só pode ser isso porque ele não foi feito para esse mundo. Essa terra não pode satisfazer os desejos dele. Agora, continuando, uma citação do Piper, de um livro muito legal, Plena Satisfação em Deus. É muito, muito bom esse livro. Ele fala que nós temos sim um desejo feroz dentro de nós por sentir prazer, ok? E a gente acha muitas vezes que isso é errado, né? Então a gente fala sobre refrear a carne, né? Controlar e tudo mais, os desejos da carne e tudo mais. Só que ele fala, citando Lewis também, que nós temos esse desejo, e esse desejo foi colocado pelo Senhor. Esse desejo, ele é bom. O problema é o que a gente faz com ele. O problema é com o que a gente preenche. E ele vai falar muito no livro dele, que ele vai dizer que o único que pode preencher esse desejo é Jesus. É Jesus. Ok, e o que isso tem a ver com arte? Se a imaginação é as imagens do desejo, nós que queremos propagar uma arte cristãos, nós somos convidados então a refletir essa ideia e que os nossos desejos reflitam o Senhor também. Então, toda a arte cristã, ela na verdade reflete esse desejo de ter uma conexão real com o Senhor. Então, o que eu faço com a arte? Eu só extraio esse princípio de toda criatura de Deus tem esse desejo, na verdade, no fundo, por Jesus. Elas só não sabem disso às vezes, ou rejeitam isso. Então, o que eu faço com a arte? Eu só levanto esse desejo. Eu só mostro com as artes que, na verdade, o que cada um precisa é de Jesus. Eu uso a imaginação, as imagens que refletem o desejo, para ressaltar essa verdade de que todos, na verdade, querem só Jesus. E só Ele pode satisfazer completamente a nossa alma. E essa é a mensagem de tudo que eu faço. De todas as ilustrações. Todas. O livro que eu trouxe, que é o meu primeiro livro, ele fala
ele é uma mensagem que fala sobre isso, sobre uma mulher que vai passar tempo com Jesus e só se encontra nele. E aí ela usa as artes, ela colore, ela tem aquele tempo, mas ela, na verdade, está vivendo ali com Jesus. E a criatividade, então, a gente tem a imaginação, certo? Que é uma composição da arte. Mas a gente também precisa ter criatividade. Mas a criatividade, ela não é uma coisa exclusiva para artistas ou pessoal da música, pessoal que, sei lá, vai esculpir, vai fazer qualquer coisa. Criatividade, ela é necessária para todas as áreas e em todos os lugares. Criatividade é uma habilidade de resolver problemas de um jeito novo. Então, as mães, por exemplo, precisam ser muito criativas com seus filhos. Não é mesmo? Porque como que vai tirar eles das telas, certo? E poder educá-los, enfim, de uma forma diferente. Tudo isso exige uma criatividade da mãe. Mas vai exigir também essa mesma criatividade lá no seu emprego, talvez, nos seus estudos, né? Então, a arte, na verdade, ela é só uma habilidade que a gente gera, que a gente exercita para resolver problemas. O meu problema e esse é o problema que eu identifiquei, que eu estou tentando resolver com a minha arte, existe uma grande fatia de pessoas que não consegue chegar na Bíblia e entender. Então, eu vou criar um caminho mais facilitado, mais de imagens, para poder falar com essa parcela de pessoas, para que elas possam, então, ter um tempo com Deus e aprender do Senhor. Então, eu uso a arte como um meio de resolver esse problema. Entendeu? É mais ou menos isso. E eu tenho, por exemplo, trabalhos com editoras com crianças, e também é uma forma de falar do Senhor com as crianças, porque letra não fala com criança. É imagem. Entendeu? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou resolvendo um problema. Então, a arte não é nada místico ou metafísico, né, como foi falado, mas é simplesmente a imaginação junto com a habilidade de resolver problemas de uma forma diferente. Então, qualquer um pode estudar desenho, qualquer um pode pintar, qualquer um pode aprender música, qualquer um pode aprender a resolver um problema em casa, porque nós temos criatividade. O Senhor nos deu criatividade, o Senhor nos deu imaginação, está dentro de você, só tem que despertar. E essa também é uma das ideias do meu livro, Despertar a Criatividade. Vamos lá. Um outro princípio que eu carrego muito é que toda boa arte carrega uma mensagem. E se você for analisar, até as artes mundanas, não cristãs, elas carregam uma mensagem. Tá bom? Elas carregam uma mensagem de idolatria do próprio ego, elas carregam uma mensagem de infidelidade, músicas, né? Você consegue pensar numa lista aí de coisas. Porque toda a arte carrega uma mensagem. Agora, que tipo de mensagem que uma arte cristã deve carregar? Que mensagem que a gente carrega? A mensagem, eu intitulo mensagem, ela na verdade é uma dor, uma experiência e uma parte de quem você é. Você pode dizer assim, a minha mensagem é o evangelho. É verdade, é a nossa mensagem principal. Mas tem um olhar dentro de você, tem uma coisa que Deus está te incomodando. Tem um povo que está despertando a tua compaixão. Tem um problema lá que sabe, não te deixa em paz. Ali está sendo gerada a mensagem que Deus quer que você carregue. Ali, no problema, na dor, na coisa que parece que só você está enxergando. Ali é a mensagem que o Senhor quer carregar. No meu caso a parcela de pessoas que não conseguem entender a Bíblia, principalmente mulheres e crianças. Essa é a minha dor.
Essa é a minha mensagem. Então, eu vou carregar a minha arte com soluções para isso. Entendeu? Toda boa arte, ela carrega essas mensagens. E toda arte verdadeira cristã, ela é esculpida na palavra também. Não se enganem. Meus desenhos podem parecer bobinhos até. Mas todos eles têm estudos teológicos profundos por trás. Todos. Todos. Porque estudar a palavra me faz admirar Jesus e me faz querer expor Ele, me faz querer resolver essa dor, me faz querer resolver esses problemas e ser criativa naquela forma para que mais pessoas conheçam Jesus. O quanto eu me dedico na palavra, ele traz uma base, um fundamento para as artes. E, de verdade, eu acredito que é por isso. Não porque eu sei desenhar, ou porque o Instagram não sei o quê, não. Mas é por causa desse fundamento que as artes têm alcançado tantas pessoas. Por causa desse fundamento, por causa dessa mensagem. Também temos uma questão que, às vezes, você vê dentro do mundo de arte cristã muita cópia, sabe? Eu vejo muito. E a gente tem a tendência de olhar para alguém que está sendo muito criativo na área que a gente acha legal, na área que a gente acha bacana, e a gente pensa assim, nossa, como eu queria ser que nem o fulano, né? Como eu queria ter o dom que ele tem, o talento que ele tem, enfim. Mas, na verdade, eu acredito que uma arte realmente cristã, uma arte bem fundamentada, uma arte que carrega Jesus de verdade, ela é original. Ela parte de uma história única dela com Deus e aquilo desenvolve coisas únicas. E a gente acaba tendo bastante referências, a gente acaba pesquisando vários artistas e tudo mais, mas a gente não copia. A gente desenvolve e cria diante do Senhor. E isso é muito importante. E sabe, o mundo vê isso. Porque vocês não fazem a ideia de quantidade de não cristãos, editoras, pais, mães que não são cristãos. E olham a qualidade do desenho que eu faço e querem saber mais da mensagem que ele carrega. Porque é muito importante a gente entender isso, que o Senhor tem algo fresco para cada um de nós. Seja dentro da arte, ou seja no trabalho, seja a mensagem que você for carregar, descubra ela em Deus e não se compare. Dentro da arte a gente tem uma regra básica, que é assim, se você entrar no Instagram hoje, se eu pegar aqui meu celular, entrar no Instagram e rolar o feed assim, eu consigo achar, assim, ó, em 5 minutos, uns 50 artistas melhores que eu. Consigo. E às vezes é tipo criança de 5 anos desenhando 10 vezes melhor que você. E é muito fácil você se comparar. Você dizer, eu não sou tão bom, então vou desistir. E dentro da arte a gente tem uma regra, a gente diz assim, você nunca pode se comparar com o outro. Nunca. Mas você vai se comparar com o seu eu de antigamente. Então, de 3 em 3 meses, a gente reavalia se a gente está evoluindo as nossas técnicas, avançando em arte e tudo mais. E da mesma forma na missão que o Senhor colocou no seu coração, na mensagem, na habilidade que você tem. Você está melhorando? Não se compare com ninguém. Não precisa. Essa arte aqui, deixa eu ver aqui. Ela é a principal do meu trabalho. Ela está nessa folha aí que vocês estão desenhando. Por quê? Porque ela foi uma das primeiras vezes que eu entendi o propósito da minha arte, lá em 2020. Eu pensei, eu preciso dizer para todo mundo que Deus amou tanto. Eu preciso dizer,
E como que eu vou dizer? Eu vou desenhar Jesus abraçado no mundo, com amor. Que as pessoas vão olhar para ele, vão olhar para esse desenho e vão pensar, Jesus me ama. Jesus deu a vida dele por mim. E essa pessoa, ela vai entender o que está escrito em João 3,16. Tá vendo como uma arte fala muito? Outra arte que eu fiz também é essa aqui do Salmo 23, Jesus abraçado com a ovelha. E eu gosto muito da tradução da NVI, porque ela fala assim, de nada terei falta, em vez de nada me faltará. De nada terei falta. E essa mensagem desse desenho, ela fala sobre Jesus ser suficiente. Se eu tenho ele, nada me falta. Se ele é o centro, eu não preciso de mais nada. E eu comecei a trabalhar esse princípio no Instagram através dessa imagem. E essa é uma das imagens mais queridas também. E eu tenho várias mensagens falando sobre a suficiência de Jesus. De novo, pegando um desenho simples, algo bobo, para falar de algo muito profundo. Outra arte que eu fiz também, para falar sobre a direção do Senhor, sobre a gente se submeter aos comandos dele, e não a gente querer governar a nossa própria vida. O Fusca. Pode ser. É que eu sou mais fã da Kombi. Então tem ali, é para ser eu, e do lado está o Espírito Santo, que eu desenho o Espírito Santo de uma forma bem, bem doida também. Até isso é uma outra história, né? Eu não desenho o Espírito Santo nem como fogo, nem como pomba. Eu desenho como pessoa, para simbolizar que ele é, de fato, uma pessoa da Trindade, com pensamentos e tudo mais. E eu desenhei dessa forma a Kombi, porque eu queria ilustrar esse versículo, que eu acredito com todo o meu coração, que a gente não pode dirigir Deus. É Ele que nos dirige. E filhos de Deus são dirigidos pelo Senhor, são guiados. A gente pega essa Kombi, a gente vai na estrada, e a gente não sabe para onde a gente está indo. Mas Ele está no comando, então a gente está seguro. Então eu estou ali com meu violãozinho, cantando feliz. Segura, porque eu estou sob a direção de Deus. Entende? Então a gente chegou no meu livro, que também carrega uma mensagem. Está baseado no texto de Marta e Maria. Você lembra delas? Então, todo esse texto ele está falando sobre a mulher, a Maria, que escolheu a boa parte e resolveu sentar, parar tudo e escutar o Senhor. E é de fato o que o meu livro propõe. A mulher sair da rotina dela. Esse livro não é infantil, viu, irmãos? É um livro para adultos, para adultas. A mulher sair da sua rotina, parar um pouco, colocar os lápis, as tintas, porque isso ajuda a gente, né, a parar de pensar, porque mulher pensa demais, né? Então ajuda a gente a se aquietar na presença do Senhor. E junto com o livro tem a parte de pintar, mas também tem um devocional que acompanha, que é um e-book. E aí você lê a mensagem, você medita na palavra, você para como Maria, para escolher a boa parte, o que importa. Essa é a mensagem do meu livro. Então, como você pode ver, todos esses 4 exemplos que eu trouxe, eles carregam isso, uma mensagem, uma forma criativa de falar uma mensagem. Aqui está algumas fotos dele pintado, as páginas, né? Mas você pode folhear o meu livro que está lá atrás. E, recentemente, até eu não sabia se eu vinha aqui para estar com vocês, porque há 2, 3 semanas atrás, eu perdi um filho. Eu estava grávida e perdi. E foi um luto terrível, irmãos. Ainda é, né? Ainda é. Mas eu chorei muito, muito. Uma dor assim que eu nunca senti na minha vida.
mesmo. Mas, com o passar dos dias, o Senhor foi colocando uma paz, uma alegria, que é inexplicável. Uma esperança verdadeira. Porque quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente tem a esperança ainda da vida eterna, que nem a morte pode nos roubar, não é mesmo? E no hospital mesmo, enquanto que aguardava os procedimentos cirúrgicos e tudo mais, eu estava orando, falando com o Senhor, meditando nessas coisas. E o Senhor começou a falar comigo e eu pensei, eu preciso escrever um livro sobre esperança em meio à dor. Eu preciso fazer um livro de colorir agora sobre essa mensagem, sobre essa nova etapa da minha vida agora. Porque o Senhor tem me ensinado muito, 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 em meio ao luto, a ser feliz e contente com o Senhor. Eu separei todos esses exemplos para falar que, na verdade, o que me move a ser criativa e falar do Senhor de uma forma inusitada, na verdade, é coisas que Ele fala comigo. É a palavra, é Ele. E da mesma forma, talvez você não goste de pintar, não sei. Mas o Senhor também tem isso com você. É como o pastor falou, não quer ser chamado, não abra a Bíblia. Porque é para você também. E aqui eu estou falando de princípios de arte, mas você pode aplicar eles na sua vida bem tranquilo. E agora, então, eu queria falar sobre a parte das mídias. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Tá mais ou menos, tá. Ai, meu Deus. O meu principal meio de divulgar as artes é pelo Instagram, tá? Como eu falei ali da conta, né, para vocês. E o Instagram, alguém aqui trabalha com conteúdo digital, criação? Alguém? Tá, beleza. É um trabalho terrível. É muito ruim, porque o Instagram ele não gosta de crente. Não gosta. Ixi, eles vão me punir. Eles vão me punir. O Instagram não gosta de crente, essa é a verdade. E ele não gosta de conteúdos reflexivos também. Ele gosta de meme, de coisas rápidas, né? E rasas. O mais raso que puder ser, melhor. Então, é um desafio muito grande, tá? Estar todas as semanas publicando, escrevendo, fazendo conteúdos e tudo mais. Mas eu aprendi a ver com o tempo o Instagram como uma bênção, porque é a forma como eu consigo falar com tantas pessoas. Todas prestam atenção? Acredito que não, irmãos. Todas leem lá os textos enormes que eu escrevo? Não, acredito que não. Mas muitas leem. Muitas leem. E eu recebo testemunho, atrás de testemunho, de pessoas que estão sendo, sim, atingidas, vamos dizer assim, pela minha mensagem, né? É que nem dinheiro. Eu acho que Instagram é que nem dinheiro, tá? A palavra fala que ter dinheiro não é o problema. O dinheiro não é o problema. O dinheiro em si não é o problema, ok? O problema é o quê? O amor às riquezas, certo? Pois é, o Instagram, ninguém vai amar o Instagram, né? Mas o Instagram proporciona a popularidade, a aceitação. Então, às vezes, a gente pode cair na tentação de querer agradar todo mundo. Ou agradar o algoritmo. E como eu disse, eles não gostam da gente. E aí você vai ter que escolher entre ser fiel ao Senhor ou ser fiel a esse mundo. É a mesma coisa, a mesma relação. Então, o Instagram pode ser sim uma ferramenta, não demonize o Instagram. Ele pode sim ajudar e muito a falar do Senhor. Pode muito. Essa aqui então é minha conta.
perfil e um pouco das postagens. Se você quiser, me segue. Ana Ilustra Jesus, né? Até o nome da conta, ela tem é um nome esquisito, mas é isso aí mesmo. Porque é a Ana simples aqui que vos fala, que se dedica a ilustrar Jesus. É isso. Basicamente é isso. Tá? E depois a gente tem uma segunda conta, que é a Feitura Sua, que é a conta da nossa loja, que é dos produtinhos que estavam ali atrás, né? Que é onde eu pego as artes que eu desenho e transformo elas em produtos. Tá? Mas a Isa vai falar mais com nós depois sobre isso. E basicamente é isso, irmãos, que eu queria falar sobre mensagem, arte e tudo mais. É que eu não vejo mais a minha vida sem me dedicar a expor Jesus. Não vejo. Não quero fazer outra coisa. Porque eu de verdade quero, com todo o amor e com toda a criatividade do mundo, sempre que der, falar do Senhor do meu jeito. Que às vezes nem todo mundo gosta, mas está tudo bem. Amém? Amém. Queria chamar a Isa, então, para ela continuar. Uau, muito bom, né? Aqui na Feitura a gente tem um desejo de tornar Jesus conhecido a cada pincelada, né? Acho que isso resume. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre arte e negócios. Vou trazer... para esse lado aqui? Antes de falar um pouquinho da Feitura Sua, eu quero ler um versículo com vocês, que é a base da Feitura Sua. Está lá em Efésios 2:10, diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nele. E a partir desse versículo, eu quero trazer para vocês que a gente tem como visão na Feitura, como missão na Feitura Sua, e vou falar um pouquinho também da visão. Então, a nossa missão, né, que a Ana trouxe um pouquinho para a gente, é incentivar as pessoas a criarem para Deus, porque nós temos um Deus muito criativo. Então, nós somos filhos e também nós somos criativos. Então, nós temos a missão de incentivar as pessoas a criarem para Deus, porque nós somos de Deus e através dessas criações a gente pode manifestar a boa obra dele. E também a gente quer promover a criatividade e potencializar o crescimento espiritual das pessoas através da arte, né? Então, a nossa visão, essa é a nossa missão, e a nossa visão como organização é ajudar, incentivar também, não, a nossa visão, desculpa, gente, estou nervosa. Então, a nossa missão, como Feitura Sua, propagar o evangelho por todo o canto, usando a arte. Porque, querendo ou não, para mim, tá? Falando Isa, meu testemunho, para mim é muito mais fácil estudar com a arte do lado, porque torna isso mais visual para mim, né? Aquilo que eu falei, a cada pincelada a gente torna um Jesus conhecido. Então, para mim, a arte ela é essencial durante os meus estudos. E por isso, dado isso, a gente decidiu criar produtos de forma intencional para serem solucionadores e mantenedores da mensagem. Então, às vezes no começo da Feitura Sua, a gente já recebeu muita crítica. Porque é a arte cristã, por que vende? Então, vocês estão erradas. Às vezes, a gente ainda recebe algumas mensagens assim, mas a gente vende por tudo que a Ana contou, né? A história dela. Ela é uma missionária, ela estava lá no Chile, no meio de uma pandemia, não tinha recurso financeiro. Então, o Senhor trouxe para ela esse sonho, e a partir disso, ela começou a criar, e esse foi o sustento dela. Então, a gente faz isso na Feitura Sua. A gente vende a arte, mesmo sendo cristã, porque a gente precisa manter a empresa, a gente precisa manter a Ana, que trabalha desenhando, precisa sustentar a nossa família e reinvestir na nossa empresa, reinvestir nos produtos, para poder ajudar também as pessoas. A gente quer isso, incentivar as pessoas a criarem, né? E aí vocês podem pensar, como um caderno pode me ajudar no meu crescimento espiritual, meninas?
como assim? Como um adesivo pode ajudar? Como um livro de colorir pode ajudar? Bom, acredito que a Ana falou tudo aqui, né? O caderno ele pode trazer para a gente clareza nas anotações, porque quando a gente escreve, parece que vai abrindo a nossa mente. Ele, menos distração e mais foco. Tem gente que gosta de anotar no celular, né? Mas a gente vai lá estudar a Bíblia e vai anotar no celular, a gente vai se distrair. Não, mas eu desligo a internet, eu não vou entrar no WhatsApp. Não vai. O dedinho coça, a gente vai se distrair, não vai focar. Então, né, um produto, um simples produto, um caderno, ele ajuda a gente a ter mais foco. Ele incentiva na criatividade e ajuda a gente na memorização, porque a gente escreve o versículo, a gente escreve as nossas reflexões ali. Então, sempre que a gente está passando por um problema, uma dor, uma alegria, ou a gente quer compartilhar alguma coisa com alguém, a gente lembra, já escrevi sobre isso, vou dar uma repassada e vou falar essa mensagem para a pessoa. Ou vou dar uma repassada e vai trazer a memória para você, vai trazer uma esperança para você. Então, um único produto potencializa, sim, a nossa busca pela intimidade com o Senhor. Ai, faltou uma página. Eu falei de outros, né? Também a arte serve como outros recursos, né? Para evangelizar. A gente acredita mesmo que não é só mais um produto. Não é só um adesivo, eu sempre falo isso, né? Não é só um quadrinho, é uma mensagem. Né? Cada arte tem um significado de um testemunho que a Ana passou, ou, não sei, você pode olhar para esse Jesus aí abraçando o mundo e despertar alguma coisa em você. Então, a gente acredita que não é só mais um produto, é uma mensagem, algo significativo, ele carrega Jesus, essa é a nossa mensagem, né? A gente quer levar Jesus através da arte. Então, esse é um pouquinho assim da feitura sua. Essa é a nossa maior missão, levar Jesus de forma criativa. Não é só ganhar, a gente não quer, vamos fazer dinheiro. Não, nossa maior missão é levar o evangelho. Então, depois, se vocês quiserem conhecer ali um pouquinho, tem muita gente que compra para presentear alguém que não é cristão. Então, eu vou comprar um adesivinho, vou comprar uma marca-página, aquela mensagem vai falar, não adianta. Às vezes uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então, acredito que as ilustrações fazem isso. Então, acho que, resumindo, a feitura sua é essa. Nós somos realmente apaixonadas por Jesus e queremos trazer ele para o mundo inteiro, levar ele para o mundo todo através dos desenhos. Tem? Olha, a gente está rápido. Então, eu acho que eu podia contar um pouco de testemunho, então, nessa parte. Eu sou do Sul. Eu sou do Sul. E na minha igreja, que eu congregava lá em Caxias do Sul, a gente organizou alguns eventos de evangelismo. Em Lages também, onde a gente pegava o desenho do Jesus abraçando o mundo, Santiago também, a gente ia em praças e a gente entregava o desenho, mas a gente não dizia assim, eu tenho uma palavra do Senhor para você, porque as pessoas não querem ouvir isso, né? A gente chegava assim e dizia assim, olha, eu tenho uma amiga que ela é artista e eu queria só divulgar o trabalho dela, que pode ser? Aí a gente entregava o desenho, né? No caso, quando eu falava que eu mesmo tinha desenhado, né? E aí a gente fazia assim, em vez da gente falar, a gente fazia a pessoa olhar o desenho e perguntava para ela, o que você acha que esse desenho significa? A pessoa olhava aquele desenho, ficava pensando. Foi muito legal mesmo essa ideia, porque teve pessoas que já não queriam, né? Óbvio, como todo evangelismo de rua, mas a gente teve várias experiências de pessoas realmente querendo conversar sobre Jesus. E aí, contando as histórias dela, a gente começou a criar um jeito de fazer evangelismo, em vez de trazer todas as respostas, ouvir as pessoas sobre o que elas pensam sobre Jesus. E aí eu lembro ainda que teve uma senhora que me marcou muito,
Ela olhou, ela pegou o desenho, e se você olhar o desenho, tem um furinho na mão ali, né? E eu deixo o furo justamente para identificar como Jesus, né? E quando ela olhou, ela assim, ai, não estou entendendo. Daqui a pouco ela ficou olhando assim, tem um furo na mão, né? Aí ela disse, é Jesus. E aí ela começou a chorar na nossa frente, dizendo que fazia muito tempo que ela estava afastada, enfim, dos caminhos do Senhor. E daí a gente começou a conversar com ela e tudo mais, oramos com ela e tudo mais. E foi uma experiência muito legal. E era um adulto, não era criança. Sim. Dos produtos, né, no Instagram mesmo, a gente tem recebido bastante testemunho. A gente, por exemplo, recebe testemunho sobre o livro, que é exatamente o propósito dele. É chamar de volta aquela mulher que está muito atarefada, aquela Marta, para ela ser Maria. E a gente recebe muito testemunho assim, da mulher que não estava conseguindo ter o devocional dela, e aí ela pega o livro e ela restaura aquilo para então, e daí depois começa a ler mais a palavra e se aprofundar. Esse tipo de testemunho é muito, muito, muito recorrente. Ou a questão dos cadernos, né, que a gente ensina muito, e eu faço sempre estudos, agora estou fazendo no YouTube também, estudos bíblicos, né, bem simples, mas com desenhos. E a mensagem falada de forma mais clara, com desenhos, desperta na pessoa o desejo por Jesus. É aquela mensagem lá da frente, do começo que eu falei. Na verdade, a mensagem é despertar o desejo que a pessoa tem por Jesus, ela só não sabe ainda. Entendeu? Então a gente tem esse tipo de testemunho muito legal. E o Senhor também vai transformando as nossas vidas também. Pra caramba. A gente já não é mais as mesmas pessoas de 2 anos atrás. O Senhor foi levando a gente para lá e para cá. E a gente foi crescendo também nas missões e arte. Eu acho que a gente já pode abrir para perguntas, se vocês tiverem perguntas. Oi, tudo bom? Tudo bom. As duas pintam? Sim? Não. Você só entra no barco dela, é isso? A gente esqueceu de falar. Eu sou quem ilustra, quem faz todas as ilustrações. E a Isa é a CEO, a business girl, quem faz toda a administração. Ela que cuida mais do caixa. Ela é os números, sabe? Que comigo não dá. É só curiosidade, mas eu queria saber por que feitura sua? Porque é baseado no versículo, mesmo ali de Efésios, que a gente colocou ali, que nós somos feitura sua e nós somos criados, né, para boas obras. Então a gente acredita que o Senhor nos fez, que a gente é feitura do Senhor mesmo, e que agora com a arte a gente tem esse chamado de criar de volta, sabe? Então, realmente, a empresa tem essa missão de chamar os filhos de Deus a criar de volta para o Senhor, ser a feitura dele e manifestar essas boas obras, né? Oi, boa noite. Boa noite. Primeiro uma palavra de elogio mesmo, de incentivo muito, muito lindo. Parabéns, viu, pelo trabalho de vocês. Uma coisa que me chamou muito a atenção é esse Jesus sorridente, esse semblante assim tão bom que não assusta as criancinhas, né? E nem os adultos assim. Então, você falou no início que a arte ela fala muito, acho que de dentro para fora, né? Então eu posso inferir assim que teus traços revelam muito assim sobre você, sobre a tua relação com Deus e aquilo que você quer passar, né? E você consegue. Muito legal mesmo. E assim com sem firula, né? Esse termo feitura lá na língua original, só sei esse, tá? É poemia. Daí vem poema. Então tem tudo a ver com o que você está se propondo e tal. Eu lembrei disso, só queria compartilhar, porque eu acho que confirma, de fato, essa vocação de vocês, que é muito bonita, viu? Parabéns. Obrigada. Que amor, né? Sim, eu tenho uma característica dentro do estilo de arte que eu sigo, porque assim,
no Brasil, no mercado de ilustradores, vamos dizer assim, pessoas, meus colegas de trabalho, cristãos e não cristãos, eles têm geralmente um traço mais simples. E eu me dediquei a estudar a arte, mais vindo assim da Alemanha e tudo mais, para mim conseguir usar a técnica do cartoon, que é um tipo de arte extremamente expressivo, para conseguir retratar as expressões do Senhor. Então, a ideia realmente é essa, é transmitir quem Jesus é. Com certeza essa é a minha maior missão. Com certeza. Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui, ó. Boa noite. Boa noite. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Eu queria saber de algumas experiências que você teve com Deus. Por exemplo, eu toco, às vezes eu toco um pouco e às vezes eu componho. E aí, nessas vezes, algumas vezes, assim, ficou claro que Deus estava comigo. Eu queria saber se você já teve alguma experiência, assim, de Deus te capacitar de uma forma que você não teria capacidade de fazer. Sim. Tem um desenho que eu fiz, não coloquei aqui, ele foi mais ou menos como se fosse uma visão que eu tive, uma experiência com Deus mesmo. Eu estava na igreja, numa vigília, e eu estava um caco aquele dia. Estava muito mal, sabe? Não queria nem pisar na igreja. Sabe quando a gente vai, tipo assim, vai pelo compromisso, assim, sabe? E eu fui, e estava, assim, esmagada com algumas coisas, frustrações com a igreja mesmo e tudo mais. E o Senhor me deu uma visão. E eu confesso que até aquele dia eu não entendia bem o que era a graça. Eu entendi aquele dia por causa daquela visão, por causa daquele desenho. E eu ilustrei ele depois. Eu vi na visão que eu estava sobre o limite de um penhasco, sabe? Quase caindo para o fundo, assim, para o abismo. E o diabo estava atrás de mim, correndo atrás de mim, me dando flechas assim, atirando flechas em mim, assim, e elas estavam me atingindo, estavam forte em mim. E daqui a pouco eu cansei tanto de fugir, que eu comecei, que eu caí nesse abismo. Caí na visão, eu comecei a cair. Daqui a pouco, vem o Senhor, Jesus, desse jeito que eu desenho, só que ele está muito mais gigante que eu. Ele é grandão e eu sou pequenininha, assim. E ele vem, ele pega a mão assim, e ele me coloca assim na mão dele, na palma da mão dele, e traz para o colo, assim. Só que no braço de Jesus estava escrito assim, graça. E aí o Senhor falou assim, mesmo que você caia, mesmo que você não tenha força, a minha graça vai te levantar. Foi muito forte mesmo para mim, aquele ensinamento. Eu lembrei daí depois logo, né, dos versículos do apóstolo Paulo, né, falando sobre isso, quando a gente é fraco, que daí a gente é forte e tudo mais, que a graça nos basta, que ela vai nos levantar. E eu vivo esse tipo de experiência muito seguido, na verdade, de ver essas gracinhas do Senhor comigo em desenhos, sabe? Eu me sinto muito privilegiada de ter isso, e é uma inspiração divina. A maioria dos meus desenhos não vem da minha cabeça. Queria eu ser tão criativa, mas não sou, não. Não sou. E mesmo eu me dedicando muito aos estudos, e eu me dedico mesmo, eu tenho ciência, e colegas vêm me dizer, né, que é quase impossível eu estar desenhando do jeito que eu estou hoje em 4 anos. Sem recurso, sem estudo formal. É impossível, praticamente. Então, até nisso eu acho que o Senhor... Eu já pensei em ter um estudo formal e eu sinto que não é para mim ter no caso da arte. Eu quero estudar formalmente teologia e outras áreas, mas no caso da arte acho que não é mesmo, para deixar bem claro o testemunho que não sou eu que faço, não. Não sou eu. Bem? Eu queria perguntar para você, eu sou florista profissional e eu
eu vi nos seus desenhos a Margarida. Tem nesse desenho, tem lá, eu vi lá também. E a Margarida, o significado dela é amor, pureza, afeto, bondade. Eu queria ver se você tinha pesquisado por ter colocado Margarida. Se você não colocou, você acertou. Então, eu amo muito Margarida, mas eu amo por outro motivo, eu não sabia desse, muito bom saber. É porque, assim, como eu disse, né, eu sou do Sul, né? E não sei se é aqui também, mas lá no Sul, Margarida dá em qualquer lugar. Qualquer lugar. E ela é uma flor muito frágil, mas muito simples e mais bonita do jeito que ela é. E eu boto margaridas porque eu quero ser assim, simples, refletir a beleza do Senhor e conseguir me desenvolver aonde Ele me plantar, sabe? Ter essa habilidade de ser flexível, sabe? De me adaptar a ambientes novos. Eu estava no Chile, foi difícil, aí eu vim para São Paulo, está sendo super difícil também. Daqui a pouco o Senhor vai me mandar para outro lugar e eu vou, porque eu quero ser Margarida. Bem, eu amo o seu trabalho, estou aqui hoje porque eu vi no Instagram dela que haveria e eu moro aqui muito perto, mas eu fazendo aqui o meu desenho, eu lembrei de algo que aconteceu comigo. Há muitos anos eu tinha um quartinho na minha casa que eu falava que era meu ateliê. E tinha de tudo, tudo que é artesanal, tudo que eu poderia mexer com a mão. Desde lápis, biscuit, tudo que você possa imaginar, porque eu amo qualquer coisa que mexa com as mãos. E aí um dia, eu escutei uma pessoa que na época era muito importante para mim, dizer que tudo que eu fazia era inútil. E aquilo flechou. E aquilo criou uma crença dentro de mim, e toda vez que eu ia pegar um lápis, que eu ia pegar qualquer coisa na mão, vinha na minha cabeça, isso é inútil, porque você é inútil. E aí aquele quartinho que era impecável, quem gosta aqui da mulherada, que gosta das coisas, a minha filha, ela dizia que parecia um bazar. Mas tudo organizado, tudo etiquetado, tudo lindo. Eu fiquei anos e anos sem entrar ali. Anos e anos. Até que um dia o Senhor me visitou e Ele, vou dizer essa palavra, Ele destravou. Ele simplesmente chegou e Ele disse, tudo que você faz é porque eu dei para você como dom. E você abre esse quartinho e começa a fazer tudo que você não fazia. Porque para mim isso tem valor. E por que eu estou dizendo isso? Porque justamente agora, nesse mesmo quartinho que está totalmente remodelado, eu peguei todos os meus lápis, tudo que eu tinha e coloquei na parede. E eu faço as minhas devocionais com o Senhor desenhando, porque eu amo desenhar e pintar. E isso já aconteceu há muitos anos, isso do Senhor dizer que o que eu fazia era dele. Também já faz muitos anos, por isso que eu falei, puxa vida, Senhor, o Espírito Santo está me lembrando coisas assim, muito antigas. Mas o que eu queria perguntar para você, na verdade, não é perguntar. Eu sinto do Senhor isso, uma necessidade tremenda de colocar aquilo que eu desenho para fora. Há muitos anos, quando eu estava na pré-escola, depois primeiro ano, aí eu tinha uma amiga que ela desenhava. E eu tenho um desenho dela até hoje. E eu comecei a desenhar por causa dela. Depois por causa da minha mãe. Minha mãe não desenha, mas ela pinta quadros, até ela coisa mais linda. E tudo que é a arte, que nem o irmão falou ali, eu também toco, eu também componho, e o Senhor, Ele me coloca isso. E eu sinto isso do Senhor me chamando na área do desenho. E eu queria dizer que eu queria ouvir de você, que para mim é uma inspiração, é uma referência. Eu vim aqui por causa disso e comprei teu livro. Eu sinto o amor de Deus quando eu abro o teu Instagram e vejo aquilo que você desenha. Então, eu queria que você falasse para mim algo que vem do Senhor, sabe? Aquilo que você passou e de repente seja bom para mim. Eu não tenho a pretensão de entrar numa área profissional, mas eu quero passar para todos que eu conheço a mensagem também do reino através dos desenhos.
Assim, eu contei a minha história resumidamente para vocês, mas óbvio que tem muito mais drama e sofrência no meio, né? Do que o que eu contei. Só contei a parte boa. Mas acho que é importante compartilhar, né? Porque às vezes nas dificuldades a gente se identifica e encontra força para fazer, né? Aquilo que a gente tem que fazer. Eu estava morando em Caxias, como eu falei. Caxias é um polo de indústrias, tá? E na época eu era adolescente e tudo mais, e eu já tinha vontade de estudar arte. Eu já tinha. Apesar de não desenhar, eu já tinha, porque eu também fazia de tudo um pouco. Biscuit também, olha só. De música, eu canto e toco até hoje, gosto muito e tudo mais. Mas eu cresci nesse ambiente e sem querer minha família também, mas não de propósito, eu acabei me sentindo cerceada em ser artista. Por quê? Ser artista é coisa de quê naquela região? Coisa de miçangueiro, né? Mendigo, vai pedir na praia, não vai se sustentar. E eu lembro que uma vez eu até falei para os meus pais que eu queria estudar arte e eles falaram que era inútil. Eu entendo o que eles quiseram dizer, eu entendo o cuidado deles sobre mim, mas eu cresci nessa mente, nesse ambiente. Então eu demorei até os 26 anos para conseguir desenvolver e despertar para esse mundo artístico. E eu tenho a certeza de que se Deus não tivesse me mandado para o Chile, se eu não tivesse ido no meio da pandemia e tivesse presa lá, eu provavelmente não estaria aqui. Então, eu tenho certeza que foi o Senhor que despertou isso em mim, porque se eu tivesse em Caxias na pandemia, eu ia trabalhar igual, eu ia achar outra coisa, eu não ia ter tempo para estudar tudo que eu estudei lá no Chile. Não ia ter. Foi o Senhor que despertou isso em mim. E uma coisa que o Senhor despertou muito forte em mim é que não importa se os outros gostam. Não importa. A gente precisa falar dele. Isso é o nosso chamado. Isso é a nossa obrigação. Não é nem obrigação, porque eu não vejo falar de Jesus como obrigação. Para mim, de verdade, é um prazer. Eu não sei mais fazer outra coisa. Entende? Mas eu vejo que o Senhor despertou, me tirou do lugar de onde eu estava e disse que sim, que Ele tinha me feito daquele jeito. E que eu não precisava me adaptar a um ambiente que não era meu. Eu não precisava ser outra pessoa. Eu sou péssima com matemática, detestava física, detesto coisas burocráticas, mas amo estudar, amo poesia, eu amo observar cores, eu sou uma pessoa lenta, distraída, quebro o copo o tempo todo, mas eu aprendi a abraçar essas características que Deus colocou em mim e usar elas dessa forma. E eu realmente acho que a gente perde muito tempo se preocupando com a opinião alheia. A gente devia se preocupar mais com a de Deus mesmo. Muito, muito, de verdade é isso. Assim, eu naturalmente sou uma pessoa tímida. Sou uma pessoa introvertida. Eu naturalmente não gosto de falar. Aprendi a falar com o tempo. Hoje eu gosto, mas naturalmente eu não gostava. E foi o Senhor que foi abrindo, sabe? Tem um desenho dentro do meu livro, o último desenho, ele é um coração com uma peça de quebra-cabeça. Aí Jesus está segurando uma peça e tem um buraco daquela peça no coração. Essa arte, ela significa exatamente isso. Ela vem significar o Salmo 139, que diz que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E Ele sabe quem a gente é. Só Ele sabe quem a gente é. E Ele vai encaixando as peças. Ele vai nos encaixando. Ele vai nos mostrando quem a gente é. Porque Ele sabe quem a gente é. E a gente devia buscar mais a opinião dEle e não buscar a opinião de quem não sabe quem a gente é. Que é o próximo, né? Mas com amor, né? Não vamos ficar bravos com ninguém que critica a nossa arte. Amém, glória a Deus. É isso? É isso, então.